E esse assunto da voz de Deus é interessante. Às vezes a gente acha que Deus vai falar conosco e nós vamos entender o que Ele está falando. Porque nós estamos reduzindo a voz de Deus ao nosso intelecto. Então, uma das coisas que nós temos que cuidar, nós não trazemos Deus para a nossa lógica. Eu não entendi bem o que Deus falou. Mas Deus fala de várias maneiras. Como é que o povo de Israel foi guiado no deserto? Com uma visão clara do que era? Não, a nuvem moveu. Não tinha uma voz dizendo, você sai daqui e para ali. A nuvem levou. Então, meus irmãos, a voz de Deus é a presença de Deus manifesta a nossa. Nós somos guiados pela presença de Deus. Às vezes você não sabe o que fazer, mas Deus está te movendo. O importante nesse aprendizado de ouvir a voz de Deus não é você entender na tua mente com clareza, passo 1, 2, 3, 4, a instrução de Deus. Às vezes Ele fala movendo a mim. Vem e segue-me. Ele não falou onde está levando. Então, importante que eu gostaria de desafiar os irmãos. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, mas a gente percebe a presença de Deus numa situação. E aí você vai. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós vivemos de tudo que Deus, da voz de Deus. Não é verdade? Mas tem coisas que você faz e que você ouve a voz de Deus, só que você não articulou como se fosse a voz de Deus. Esse é o meu ponto. Amém. Faz sentido isso, meus irmãos? Quantas coisas vocês fizeram e que deu extremamente certo, mas que vocês fizeram não porque vocês pensaram, Deus falou, faz. É que de alguma maneira vocês fizeram e deu certo. Você ligou para uma pessoa e era na hora certa e você atendeu. Porque Deus falou, vai acontecer, porque de alguma maneira você foi guiado pela voz de Deus, mas você não, a tua mente ficou fora. É algo no nosso espírito, é uma rendição de coração. Amém? Amém? Faz sentido isso, meus irmãos? Então, o que nós estamos desenvolvendo? Nós estamos desenvolvendo na nossa caminhada com Deus no dia a dia os nossos apetites e os nossos sentidos espirituais estão sendo desenvolvidos e não necessariamente ele vai falar assim, vai para a rua tal, como ele falou, vai à rua tal, que o fulano de tal vai estar lá e ele vai abrir teus olhos. Amém? Paulo teve que fazer isso, ele foi até, Deus dá o endereço, amém? Deus dá endereço muitas vezes para você, mas outras vezes ele simplesmente segue. Deu um terremoto, na verdade, deu um terremoto, a prisão abriu, sai Paulo. Não, você não precisa de uma visão, claro, está ali, e de alguma maneira ele estava sendo guiado por Deus naquela experiência, diferente de, E às vezes nós estamos limitando a Deus porque nós queremos titim por titim algumas coisas. Então, amém. Te rende a Deus. E eu creio assim, meus irmãos, eu realmente creio que nós não podemos viver a vida pela fé dos outros. É uma coisa pessoal. E eu volto a incentivar os irmãos. Você só pode tomar passos de fé e arriscar e fazer coisas se você ouvir a voz de Deus. Você não pode viver pela minha fé. Então todos nós precisamos estar desenvolvendo isso. Amém? Que Deus abra o teu coração, ministre o teu coração. E é uma benção. É tremendo o que acontece quando nós sentamos e aquietamos nosso coração e voltamos nosso coração para Deus. É tremendo. Ele fala conosco, Ele nos instrui, Ele ajusta, Ele traz paz, Ele nos renova. Amém? Tem alguma coisa sobrenatural que acontece quando você se volta para Deus. E nós não podemos viver sem isso, meus irmãos. Não é, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, não é ler a Bíblia em só. É nos alimentarmos da fonte, é beber, é nos voltarmos para Deus. É tremendo. A Bíblia fala, cada vez que alguém se volta para Deus. Então, por exemplo, você pode dizer, cada vez que você se volta para Deus, acorda de manhã e se volta para Ele, o véu cai
e você enxerga diferente. Algo acontece no teu espírito. E o que pode acontecer? Simplesmente, paz entra no teu coração. Amém. Bênção. Você estava estressado sobre alguma coisa, ou não dormiu direito, ou alguma coisa aconteceu que aconteceu. Mas só você se voltar para Deus, alguma coisa aconteceu, Deus ministrou você. E você segue a vida. Em outras Ele vai falar com você, outras Ele vai ajustar, Ele vai corrigir. Mas é tremendo, assim. Cada vez que alguém se volta para Ele, o véu cai e Ele ministra. O Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor é a liberdade. Ele vai operando no nosso coração, restaurando a alegria, o ânimo, e nós vamos nos movendo, de fé em fé, de glória em glória. Uma das coisas que vai facilitar a nossa vida na terra, nessa hora, é escolher, amém? Escolhe um Deus só, amém? O que facilita a nossa vida? E agora é uma coisa óbvia e simples. Quando Jesus disse, não pode servir a dois senhores. Quando Josué diz, escolhe quem vocês vão servir. O que isso facilita na nossa vida? Sempre que você tiver uma dúvida, você sabe sempre, você vai sempre para o mesmo lugar. Você já imaginou você ter que, assuntos de finanças eu vou conversar com fulano de tal. Assuntos disso eu vou conversar com fulano de tal. Assuntos disso eu quero a opinião do fulano de tal. Assuntos disso. E meu irmão, você fica julgado de um lado para o outro. Amém. O que é a opinião de fulano? A gente vive pela opinião da mídia, de tudo. A coisa melhor que tem para facilitar a nossa vida, sempre que você tiver um problema, sempre que você tiver uma dúvida, vai direto no mesmo lugar, vai a Deus. Nós precisamos restaurar essa simplicidade do Evangelho. Qualquer coisa que aconteceu, vai a Deus. Qualquer coisa que der, vai a Deus. Queimou a panela, vai a Deus. Amém. Queimou o eletrodoméstico, vai a Deus. Amém. Xingaram o teu filho na escola, vai a Deus. Amém. Porque nós estamos sempre procurando alternativas. Vamos para a diretora do colégio, ou vamos para o fulano de tal, chama um advogado para isso. Não, Deus é sempre a resposta. Amém. Alguém processou você, vai a Deus. Alguém deu um problema de financeiro, vai a Deus. Você descobriu que tem uma enfermidade, vai a Deus. Vai a Deus. Amém. Simplifica a nossa vida. Nós vamos sempre para o mesmo lugar. O que vai acontecer? Nós vamos perder tempo de dar a volta e depois chegar em Deus. Nós vamos direto, você vai a Deus. Deus, o que tu tem como eu faço nessa situação? Amém. Vai simplificar a nossa vida. Eu creio. Amém. Creio que vai significar e simplificar bastante a nossa vida. E uma das coisas que Deus faz e opera, Ele nos reanima. Às vezes nós estamos cansados. Para mim, tem sido assim, tem sido 2, 3 anos desgastantes, eu não sei quando é você, está exigindo de nós mais. Né? Naturalmente, está exigindo mais de nós. E nós precisamos aprender a ser renovados. De alguma forma, nós precisamos aprender a esse ânimo. Uma das coisas que eu acho importante nesse tempo que nós temos regular de nos encontrar, de sentar aos pés de Cristo, de ouvir a palavra dele, é que a palavra ele traz renovo. Ele diz, vinde a mim, vocês são. Sempre que você for a Ele, por causa de qualquer problema, eu vou dar descanso, eu vou trazer paz. Sempre vai ser assim. E Ele nos renova, ajusta o nosso coração e nós vamos andando, porque a demanda é grande. Então, quando a palavra de Deus diz em Esdras, que ele diz assim, o povo ia construindo e prosperando sob a palavra profética, é importante, porque nós estamos no meio de uma guerra, de uma construção, numa edificação, protegendo a nossa casa, lidando com pressão de tudo que é lado. A palavra de Deus vai nos ajudando a continuar construindo, vai nos curando, vai nos restaurando e vai nos prosperando, nós vamos andando. E tem um texto em Neemias que diz, o povo tinha ânimo para trabalhar. Uma das coisas que eu queria crer com os irmãos é que Deus restaure esse ânimo para trabalhar. Amém. O mundo está jogando contra esse. Não, você fica em casa, amém, fica atrás no sofá. A gente tem visto coisas, eles têm estimulado, assim, deixa que o papai, governo vai suprir vocês não precisam. E a palavra de Deus diz assim, Deus está nos chamando para a batalha, amém, para sair para a rua, para empreender, amém, para defender a nossa casa, para ir atrás. E nós estamos,
Ou seja, mentalmente, a sugestão do mundo está sendo, relaxa, deixa que a gente cuida de ti. Quando Deus diz assim, eu quero encher vocês de graça, de unção, e animar vocês para construir. Porque quando Neemias, Esdras, eles foram para restaurar os planos de Deus e restaurar os muros, o que aconteceu? Tobias, Sambalate, aquela turma toda, eles azucrinaram eles. Eles ficaram, não, como é que pode que eles estão animados para construir? Quem é que está dando força para eles? Eles fizeram de tudo. E, meus irmãos, o mundo, o sistema vai fazer de tudo. A alimentação, a estrutura que nós vivemos, a pressão, o entretenimento, as distrações vão fazer de tudo para desanimar você, para fazer o que Deus, a única coisa que é importante, que dá significado na nossa vida, construir algo, trabalhar, acordar cedo, isso é uma bênção, amém? E nós começamos a olhar para o lado e dizer assim, aquela pessoa é feliz, não precisa trabalhar, está tudo pago. Meu irmão, é uma mentira isso. Aquela pessoa não tem desafio nenhum, ela está na boa, está tudo suprido. Não, isso não é vida, a pessoa não é feliz. Felicidade está em você ter um alvo, um propósito na tua vida. Você acorda de manhã e você vai atrás, amém? E o que aconteceu é isso, no meio do caos, amém, da pressão, eles estavam lidando com 500 coisas. Quando você, às vezes, lida assim, você decide, eu vou empreender em abrir uma empresa, você diz assim, tem tanta coisa para fazer que eu desanimei já. Mas eu queria animar você, amém? Não importa o tamanho das coisas que tem, Deus quer nos animar a construir, a avançar, a estender nossas tendas, amém? Avançar, amém? Confia em Deus, Deus vai multiplicar os recursos, Deus vai te dar graça para lidar com qualquer detalhe. Mas existe essa força, esse ânimo, amém? Que é uma força sobrenatural, ânimo para trabalhar. Eu queria que você saia desse lugar com teu ânimo para trabalhar restaurado, ânimo para empreender, ânimo para, amém, lutar, ânimo para brigar, ânimo para resistir, ânimo para, eu vou ir atrás, eu vou conquistar, Deus me mandou. Ânimo sobrenatural, não é uma coisa nossa, é algo que vem do céu, amém? Senhor, eu oro nessa hora mesmo, ó Deus, que Tu restaure, reanime a visão, o propósito, ó Deus. Sim, tem um monte de desafio, as pessoas fazem questão de dizer tudo que é desafio que tem para fazer uma empresa, para fazer isso, para fazer aquilo, para casar, para criar filhos, tudo mundo. Mas nós estamos crendo em Ti, Deus, porque nós podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. Eu quero orar, ó Deus, creio com meus irmãos, que o Senhor toca em cada um aqui nesse lugar, com ânimo para trabalhar, especificamente, força para trabalhar, para arrumar desafios, para lidar com os gigantes, para resistir, para não desanimar, para avançar, para construir, para avançar e estender o Teu reino onde, nas áreas que Deus nos deu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Uma outra área, eu tenho alguns pontos que eu queria dizer que eu sinto no coração, são um pouquinho tópicos assim. Amém? É que esses anos, e eu tenho visto assim, que para a gente operar na vontade do Senhor, nós precisamos ser transformados. E quando você olha, no início desse processo todo de pandemia, 2 anos atrás, amém, nós estávamos vendo como as coisas sacudiram e mudaram valores, e você agora, parece que você muda a estrutura e você tem que pisar em outras áreas. Antes você se apoiava numa coisa, você tem que se apoiar em outra. Existe muita mudança acontecendo. E nós precisamos entender que Deus está por trás de tudo aqui. Amém. Deus é que quer restaurar. Amém. Deus diz, a Bíblia fala que Ele vai sacudir todas as estruturas para que aquilo que não é dele vai ruir. E aquilo que é sólido é dele. No sacudir as coisas, você vai identificar o que está de pé. E aí você apoia. Então é uma benção, é um processo, mas é um processo difícil, grande e às vezes confuso para nós. E uma das coisas que eu queria desafiar os irmãos, quando você passa por um tempo de transformação, sempre que você se encontra na cruz, a cruz é um lugar onde você se transforma, amém? A cruz é um elemento que faz assim, tem coisas que quando você chega na cruz, elas encerram na cruz. Tem coisas que você carrega que elas são ajustadas na cruz, e tem coisas que começam na cruz. Então, quando você olha todas as Escrituras,
Porque às vezes é muito difícil, muitas vezes é difícil para a gente entender, porque a cruz é o centro das Escrituras e da obra de Deus. Então, o que acontece? No Velho Testamento, existia sacrifício de animais, certo? Depois da cruz, não tem mais sacrifício de animais. Estava certo fazer aquilo que eles faziam, mas encerrou na cruz. Um novo sistema ocorreu. Jesus Cristo é o cumprimento de todos esses sacrifícios de animais. Ele é o Cordeiro de Deus. Amém? Então você sabe, estava errado o que estava acontecendo? Não, estava certo. Mas ele encerrou. A cruz é um lugar onde encerrou certas práticas. Porque Cristo é o cumprimento da cruz. Tem outras coisas, por exemplo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo agia no coração do homem, ele operava, ele fazia coisas, ele se movia na situação. O Espírito Santo de Deus veio sobre Gideão, e fez e aconteceu, e veio sobre Sansão. A diferença é que na cruz o Espírito Santo agora não age só em cima, ele está dentro de nós. Isso só é possível pelo operar da cruz. Então houve um ajuste no operar do Espírito. Não é um ajuste negativo, foi algo aconteceu. Amém? Que agora o Espírito Santo de Deus não está só sobre mim, mas o Espírito Santo está em mim agora. Amém? Então a cruz faz isso na nossa vida. E coisas que iniciaram, a igreja começou depois do Calvário. Amém? Depois da descida do Pentecostes, Jesus morreu, o Espírito subiu e a igreja começou. A prática da ceia, da mesa do Senhor, começou depois do... Amém? Amém? Ela começou depois. Jesus instituiu a ceia, ele instituiu uma coisa nova. Então, eu queria usar essa lição para nós. Nesses 2, 3 anos, o que vai acontecer? Algumas coisas vão encerrar, meu irmão. Você vai ter que liberar para trás. Outras coisas Deus vai ajustar e outras coisas vão começar. Eu creio que existe uma sabedoria na leitura do que está acontecendo. Que você olha para a tua vida, você pode olhar para a tua família, pode olhar para a tua empresa, olha para tudo que você tem. Algumas coisas estão encerrando nesse tempo. Não se apega a elas, vão ficar para trás. Porque Deus está fazendo uma coisa nova e Ele encerrou ali. Vamos dizer, o que tinha que ser feito, não é que estava errado, mas o seu propósito terminou. Então você termina. Outras coisas Deus vai ajustar no teu coração. Que você vai ter um pouquinho mais de luz. É isso que significa. E você vai refinar e vai dizer assim, você vai continuar fazendo isso, mas com outra visão e outro propósito. Amém? E tem coisas que Deus está iniciando na vida de vocês, amém? E na nossa vida. Que você não estava fazendo antes e vão sair à luz e são coisas novas que você vai se envolver. Traduz isso como você quiser, que o Espírito Santo de Deus fale com você nesses termos, amém? Atos 13, 22. Eu queria retomar um versículo de domingo passado e aí a gente vai indo para encerrar. Atos 13, versículo 22. Então tenta ouvir, talvez para ajudar você nesse tempo, nesses 2 anos, 3 anos intensos que nós estamos sendo. Talvez você vai ajudar você a pensar coisas que você percebe, eu estava insistindo, mas de repente Deus realmente encerrou o ciclo. Eu vou adiante. Amém? Acho que vai ajudar você a processar como Deus opera. A gente vai indo de fé em fé e de glória em glória na lógica de Deus. Atos 13, 22. Atos 13, 22. Isso é um testemunho no discurso de Paulo, testemunho sobre como Deus via Davi. Ele diz assim, levantou-lhes o rei Davi. Então Paulo está dando esse discurso, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho diz, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que Deus está procurando? Um homem que vai se dispor a fazer tudo o que Deus quer. É isso que Deus está procurando. Esse é o homem de fé, isso é fé. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é necessário para fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para a tua vida é maior do que você tem no recurso. Então lembra, nós estávamos falando que se você for construir uma arca baseada nos teus recursos, você vai fazer um barco, na verdade. Então você vai usar os teus recursos e o que falta
para pegar os teus 5 pães e 2 peixes e fazer a arca, essa diferença só fé pode suprir. Essa é a moeda que você vai ter que crer em Deus. Então você vai dar o passo de fé, é como se você sempre vai ter uma semente, você vai usar o que você tem, mas Deus, você vai ter que crer. Então, para fazer o que Deus quer, você vai ter que ter fé. Para cumprir os propósitos de Deus, para avançar na área que Deus te chamou, o que Deus tem no teu coração, você vai precisar de fé. Então, o que Deus tem? Deus tem no coração, Ele tem algo no coração. Ele tem um reino a avançar nessa hora e Ele quer pessoas. Qual é o critério dele? Pessoas que amam a Ele e reconhecem a grandeza e o amor e a perfeição dos planos dele, que quando Deus falar, faz isso, Ele vai fazer. Porque Ele quer manifestar os planos dele na terra. Quando nós dizemos que o teu reino venha e a tua vontade seja feita, Ele está esperando você. Amém? Você está orando para você mesmo. Amém? Quantos vocês já oraram essa oração? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. O que você está dizendo? Eu me candidato para fazer a tua vontade. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável e é bem maior do que você está pensando. Então você precisa de fé. Então eu não sei quantas vezes já orei essa oração. Amém. E aí, como se algum momento na tua vida caia a ficha e diz assim, sim, amém, eu quero fazer a minha vontade na terra. E eu quero usar cada um dos meus filhos, usar a igreja. Amém? Então, o que é o coração? Ele está procurando um coração rendido o suficiente para dizer sim para Deus, para tudo que Ele disser. Ah, mas é difícil, é complicado, não tem recursos, é um mundo difícil. Sim, Senhor. Amém? Então, toda a vontade do Senhor. Toda ela. Quando os discípulos disseram para Jesus, estava numa casa pregando e os discípulos chegaram e disseram assim, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Amém. Tipo assim, para o que está fazendo e atende teus irmãos, a tua irmã. Aí Jesus diz assim, a minha família, minha mãe, meus irmãos, a minha família é formada daqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é o critério. Esse assunto, vontade de Deus, é sério. Quando nós lemos Efésios 5, que diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai conhecer qual é a vontade do Senhor. E a solução para isso, não vos embriagueis com vinho, você vai ter que dizer não para o sistema, e dizer, abraça o coração de Deus, te enche de Deus, porque a vontade de Deus vai ser clara, cada vez mais clara. Que esse é o desejo de Deus para nós. Eu oro que nós possamos, esse ano, fazer a vontade do Senhor, o que Ele tem para nós. Deus tem bons planos nesse ano. Amém. Eu não sei qual é o tamanho dos planos, o que você está pensando, se você está sendo despertado a pensar em algumas coisas. Eu oro para que Deus traga clareza. Amém? Que você, amém. Se você está se sentindo assim, como se, despertado a pensar em assuntos que você não pensava, você está vendo, amém, glória a Deus. Deus está movendo, está pairando. Espera a palavra de Deus sempre. O Espírito Santo está movendo no nosso coração, significa que Ele está nos chamando, Ele vai falar conosco. E Ele vai falar com clareza. Não se move sem a voz de Deus. Mas que você possa tocar nos planos de Deus. E junto com a palavra de Deus, a instrução, vem o Deus proverá. Deus vai prover. Então, fé, meus irmãos, fé vem por ouvir a palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. Tem um outro versículo que diz assim, fé vem por meio de Jesus, que é o verbo de Deus. Então, muitas vezes, só por ficar perto de Jesus, fé começa a... Amém. É como eu disse, muitas vezes nós vamos ser guiados pela voz específica de Deus, outras vezes nós vamos ser guiados pela nuvem, que não tem uma voz específica, mas a nuvem está andando, você move com ela. Então, Deus tem a sua maneira de nos guiar. E tudo isso é porque fé está sendo gerada no nosso coração e nós estamos nos movendo nas direções de Deus. Além disso, tem o dom da fé. Amém? Que é algo sobrenatural, que Deus, muitas vezes para tarefas sobrenaturais, nós precisamos o dom da fé. Amém? Que é algo sobrenatural de Deus para uma tarefa específica. Então, que o Senhor... Amém. Você tem os recursos necessários. Que o Senhor te dê esse ano, amém, a capacidade de operar pela fé. Você tem um grande Deus
você tem grandes recursos, e o Senhor, amém, avive no teu coração a capacidade de ouvir o que Deus tem a dizer para você. Amém? E manifestar os planos dele na terra. Glória a Deus. Um homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. E no fundo, eu citei a história de José, no fundo, são essas missões que Deus nos dá, que vão nos dar significado, que vão nos fazer mover na terra. Então, não despreza a missão que Deus te deu. Amém. Não compara, mas que o Senhor te dê essa clareza de propósito. E eu citei, eu brinquei um pouco com os irmãos, dizendo que José, no fundo, José é um construidor de armazéns. No fundo é isso. Às vezes a gente acha que José é o segundo, é o poderoso, e fez e aconteceu, e a gente, no fundo, ele cumpriu uma missão, que era fazer armazém para salvar a humanidade toda. E o termo que a palavra de Deus usa é isso. Quando ele encontra os irmãos dele, ele diz assim, não fiquem preocupados com o que aconteceu, porque Deus me enviou à frente de vocês para preservar a vida de vocês e a vida de muitos. Ele entendeu o significado dele. Eu fui enviado para fazer armazém, para interpretar o sonho de Deus, para preservar a vida das pessoas. Amém. Essa é a minha parte nesse plano glorioso. E isso nos ajuda a nos situarmos nesse plano glorioso de Deus. Amém. Tudo é importante para Deus. Amém. Essa tarefa que eu acho que às vezes nós precisamos baixar um pouco a bola e o nosso ímpeto, que o meu chamado é importante, que eu vou fazer e acontecer. E nós somos assim muito, amém, muito, celebridade no reino de Deus, né? José podia ser uma celebridade e se inchar, e se inflar, porque eu sou o segundo, ou ele podia simplesmente dizer assim, Deus me levou à frente de vocês para preservar a vida de vocês. Esse foi o meu chamado. E a gente tem que cuidar, amém, para não achar que esse plano é melhor que esse ou aquele. Tipo assim, o olho dizer para o braço que eu sou melhor que tu, que eu não é importante. Todos nós somos importantes nessa hora. Então, que nós possamos, amém, baixar um pouco a exigência do sistema, das pessoas, a competição e a comparação que existe e dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Amém? Eu quero ser uma bênção para as pessoas. Tudo é importante para Deus. Se Ele mandou você fazer, é extremamente importante. E Paulo ainda fala assim, nós damos mais honra àquelas coisas que menos teoricamente merecem, mas elas são importantes nesse processo. E esse homem, Davi, e eu queria agora concluir a nossa manhã em 1 Samuel 30, com duas coisinhas, e nós vamos concluir. Esse Davi teve um momento difícil na vida. Quantos de nós temos momentos difíceis na vida? Você pode estar num momento difícil na vida. E às vezes o que acontece, a gente, tudo, você fala, às vezes é enfermidade ou dinheiro, Você às vezes resume a isso tudo. Tem várias coisas. Você está sem direção, sem rumo, sem ânimo para trabalhar, sem propósito. Tem coisas, amém? Você está preocupado com um filho, um assunto que está incomodando. Várias coisas. Que você se encontra numa situação, amém, que você para analisar e ver assim, o tamanho para resolver isso aí é grande. E no caso de Davi, essa história é aquele momento onde ele está fugido de Saul, lembra? Ele foi ungido por Deus, escolhido por Deus e está correndo agora. Amém. Coisas controversas na nossa lógica, Se ele é ungido de Deus, assume o trono logo e resolve. Não, o ungido rei está correndo, O Saul quer matar ele. Amém. Benção. Eu não sei quantos de vocês já tiveram ameaça de morte, Mas concorda que é uma outra dimensão, É uma outra dimensão. Põe um pouco de perspectiva dos nossos problemas. Ele estava fugido. Tanto é verdade que ele foi e se aliou com o rei adversário. E aí ele serviu ali, Deus instruiu ele, ficou lá e ele ficou servindo. Num dia que ele foi, que esse rei adversário foi lutar, teve uma equipe, eles juntaram alguns
reis que eles iam atacar Israel. E Davi, como era um servo fiel, ele disse, se eu sou rei, eu ataco quem for necessário. Amém? Eu sou fiel e eu vou seguir as tuas ordens. E os reis, parceiros desse rei, que eles fizeram uma aliança, os reis desconfiaram de Davi. Eles disseram assim, não, Davi não pode ir junto com a gente. Porque imagina se ele resolve ficar amiguinho do Saul de novo e se volta contra nós. Não. E eles questionaram a fidelidade e a aliança dele. E Davi ficou uma arara. Dá para ver aqui. Ele ficou louco da vida. É interessante como as pessoas, às vezes, elas se irritam por coisas que muitos não se irritam. Tem pessoas que se irritam quando seus valores são questionados. Outros se irritam por, amém, que falaram do mal do meu cabelo, amém, ou do que for, amém. Davi se irritou, ou profundamente ficou irritado, porque o rei questionou a fidelidade de servir ele. Esses são valores que nós precisamos desenvolver. E aí o rei diz, Davi, eu sei, tu tens sido fiel, né? Tu é parceiro aí de longa data. É que os outros, né? Os outros não te conhecem. E aí o que aconteceu? Esses sinais são sinais que Deus dá. Ele diz assim, Ele dá mais ouvido para os outros do que para mim. É sinal de que essa aliança está sendo quebrada. Não por minha parte. O rei quebrou a aliança. E aí foi o sinal de que ele foi adiante. Então são coisas que você vai percebendo, que você faz o que é certo, deixa Deus criar a situação para você avançar. Amém. E aí o que acontece? Nesse momento que eles tinham ido para a batalha, o inimigo veio e atacou a cidade onde Davi morava. E esse é o contexto. Amém. Ou seja, Davi querendo fazer tudo o que é certo e só levando, amém, uma atrás da outra. 1 Samuel 30, versículo 1 diz, sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens ao terceiro dia a Ziclag, os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, a Ziclag, e a esta, e ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá estavam, porém a ninguém mataram, não mataram ninguém, mas saquearam, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram a caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ela queimada, suas mulheres, imagina Davi e a turma dele que tinha se disposto a servir e ir para a guerra, eles voltam, ele, as mulheres de Davi, dos homens, dos guerreiros, tudo tinham sido saqueado. A cidade queimada, filhos e filhos tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Amém. Que momento esse da história de Davi? O cara chorar desesperado e não ter mais força. Amém. Esse era o guerreiro que tinha derrubado um Golias. Amém. A situação deve ter sido realmente extrema para ele administrar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Então, não só você teve a perda, mas todo mundo se voltou contra ti, no fundo dizendo, tu é o culpado de tudo. Caiu em cima dele, tudo. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. E é um desafio você lidar com isso, meu irmão. Onde a culpa de todos os problemas do planeta são tuas, né? Normalmente pais, líderes carregam isso. Amém. Essa é a razão porque o capitão é o último que abandona o navio. Ele vai bancar tudo, todo mundo vai dizer, mas ele vai... E meus irmãos, nós precisamos desenvolver essa realidade. Vocês, chefes de família, líderes, estão à frente de empresa, à frente de coisa. Tenham esse valor, amém. Amém. Deus te deu a graça. Amém. Deus vai te dar graça. Amém. Não é hora de fugir da raia. Amém. É hora de você dizer assim, amém. Só que o que ele fez? Num dos momentos mais extremos da vida dele, ele se reanimou no Senhor. Ele achou algum lugar de ganhar ânimo. Ou seja, você percebe que tem um lugar em Deus, sempre, que a coisa mais importante para qualquer
obra que você vai fazer de restauração, de avanço, de construção, você precisa de ânimo. O povo tinha ânimo para trabalhar. Você precisa ter uma força, amém, para vencer os desafios da vida. Então, o primeiro lugar que você vai a Deus, e Ele achou esse lugar. Amém? Eu oro para que você aprenda a beber da fonte quando não tem ninguém mais para te estender a mão. Você saiba beber da fonte direto. E você consiga dizer assim, eu achei um lugar. Amém? E Ele achou. E essa é o homem segundo o coração de Deus, que medita. Amém? O salmista que escreveu o Salmo, medita dia e noite, que anda com Deus, que não... Existe um músculo, existe uma realidade que você está desenvolvendo para lidar com esses momentos. São momentos como Abraão teve. Amém. Nós não podemos diminuir, nós podemos ilustrar o que aconteceu naquele monte, mas não dá para diminuir o fato de que ele teve que oferecer o filho dele. Amém. Essa é você vai tirar lições disso, mas a realidade é, imagina o que um homem tem que fazer. Então, existem esses homens. Imagina o que um Daniel tem que fazer sabendo que amanhã ele vai ser comido pelos leões. E você tem que fazer uma escolha. Você dobra o teu joelho e adora a Deus. Amém. Existe algo, meu irmão, na igreja que o Senhor, amém, desperte, renove e, amém, e fortaleça essa geração, que Deus, amém, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de fé, que vão ser necessários para lidar com o que nós temos. Nós não podemos, amém. Na hora, tem certos momentos que em algum momento ou outro, você é o último da linha de comando, cai nos teus ombros. Se você tem a tua família, você tem, em algum momento ou outro, você vai tentar buscar recurso aqui, ali, mas em algum momento você tem certas coisas que param no teu ombro, e é importante você poder achar em Deus, amém, graças a Deus, ele se reanimou no Senhor, tem algo, tem uma força sobrenatural, que vem de Deus nessas horas, amém, você pode confiar nele, amém, sempre tem recurso. Então eu oro que esse seja um tempo, essa para mim é uma das coisas que eu creio que Deus quer fazer, não só como instrução, mas na prática, um ânimo que vem do Senhor, um renovo, uma força para avançar, para trabalhar, amém? Para abraçar desafios, para bancar a conta, para dizer assim, tudo bem, põe no meu ombro que em Deus eu aguento, amém? Pode botar. Porque você começa a dizer assim, tudo está no meu ombro agora, amém? É fácil, todo mundo assim, parece que eu tenho um cara de, né? Às vezes usa essa expressão, tem um cara de pinico, né? Todo mundo vai, tudo é ocupado, você... É isso mesmo. Eu falei, não tem problema. Deus vai me dar graça para lidar com isso aqui e nós vamos levar adiante os planos de Deus. Amém? Levanta e Ele reanima no Senhor e reposiciona tudo. Então, um dos pontos que eu queria, para a gente concluir, tem duas coisas que eu queria enfatizar. Não deixa nada nem ninguém roubar a tua alegria nessa hora. Faz o que for necessário. A alegria do Senhor, esse ânimo, é a força da nossa vida. Uma das coisas que nós vamos lidar são relacionamentos que a gente tem muitas vezes, que você não pode forçar as pessoas a fazerem o que é certo. Amém? Todos concordam. Ninguém pode obrigar alguém. Tudo que a gente está lutando é contra essa tirania que tem. Não existe tirania. A tirania do bem é boa. Não tem tirania nenhuma. Qualquer coisa que você força, está errado. Deus não força ninguém. Tem muitas pessoas indo para o inferno por conta própria. Deus fez tudo e faz de tudo. Agora, o livre-arbítrio é um presente nosso. Então, o que acontece? Você não pode forçar alguém a fazer o que é certo. Você pode orar pela pessoa, isso você pode. Por isso é importante ter um coração sério. Você ora pela pessoa, você pode encorajar a pessoa, mas você tem um limite, a pessoa escolhe. Só que essas condições que acontecem na nossa vida não podem roubar a nossa alegria. E muitas vezes mesmo, seja situações familiares, situações de relacionamento, situações, o que for, elas têm essa capacidade de mover em nós. Amém. Ainda que certas coisas não aconteçam, eu vou me alegrar sempre do Senhor.
Nós precisamos dessa força nessa hora. Amém? E você vai ter que ter paciência e deixar Deus estar no comando. Eu vou orar pelas pessoas, eu vou encorajar, eu vou fazer o que eu posso. Mas as pessoas vão escolher. E nós não podemos, mas nós temos que ter o cuidado para não deixar certas manipulações que acontecem muitas vezes, mentais, amém? Jogos mentais, emocionais, e tirar você do propósito. Você precisa estar forte em Deus. Você vai ser mais bênção na vida das pessoas se você estiver bem em Deus. Amém? Você vai ser uma bênção maior, cada vez maior. Então não deixa nada nem ninguém roubar a tua alegria. E que o Senhor te dê essa graça, essa capacidade de cada vez que você leva uma pancada, se reanimar no Senhor, imediatamente. Não deixa passar muito tempo. Amém? A angústia, se você começa a alimentar, vai gerando amargura, vai entrando. Amém? Anda em perdão, anda na força do Senhor e te alegra em Deus. Amém? Amém? Então vamos viver. Nós vivemos num ambiente, um potencial para esse tipo de situação. Amém? É dor, é tristeza, você ouve o coração, é notícia daqui. Você não pode perder essa capacidade de se alegrar no Senhor, estar animado e cheio de força para avançar o reino. E você não pode ficar pelo caminho. Amém? E a segunda coisa, que primeiro ele precisa ser animado, ok? Então nessa situação de perda que ele teve, ele primeiro precisa se posicionar em Deus. E a segunda coisa, ele diz, Deus, eu preciso de uma palavra tudo. Vou atrás desses caras ou não? Ele perguntou para Deus. A alegria dele não estava em recuperar o roubado. O renovo dele foi encontrado em Deus. E meus irmãos, a nossa alegria, a nossa força não está em ter coisas e acessar coisas e ganhar coisas. A nossa alegria está no Senhor. Nós precisamos aprender a nos alegrar no Senhor sem ter recuperado as perdas. Ele se animou no Senhor, porque nesse lugar ele pôde perguntar a Deus tranquilo. Ele disse, consultou Davi ao Senhor. Ele chamou o sacerdote, amém. Não sei se tocou uma musiquinha, né? A harpa, para criar um clima ali, né? E aí ele consultou o Senhor e disse assim, Senhor, persigo esse bando ou não? Olha só. Ele abraçou a perda. Se é isso que tem, o meu desejo é fazer, vou atrás desse bando. Ele disse assim, perseguirei o bando, vou alcançar ele, porque assim, de repente eu vou gastar energia e não vou conseguir nada, né? Se vou atrás desse bando, eu vou alcançar ele, eu tenho chance de recuperar alguma coisa. E olha o que Deus diz, persegue, porque o alcançarás e tudo tu vai recuperar. Essa palavra que Deus diz. Vai atrás, pode ir. Vai atrás, tu vai alcançar essa turma e vai recuperar tudo que foi roubado. Amém. E eu queria que nós concluíssemos essa manhã com esse coração. Amém, nessa semana eu estava com isso no meu coração. Tem coisas que eu gostaria de recuperar, amém, que foram roubadas nesses últimos 2, 3 anos, amém. Tem coisas que nós tivemos que lidar, amém. Cada um na sua loja, você percebe algumas coisas específicas, e eu estou crendo em Deus, que Deus vai nos dar graça para buscar atrás algumas coisas que foram roubadas de nós, amém? Ou por perdas, ou porque alguém saqueou, recuperar tudo, amém? Amém? Eu não sei se isso faz sentido, se você se identifica com alguma coisa. E aí, o que acontece? Ele saiu e foi atrás, amém? E Deus deu a estratégia para ele. Então Deus te deu a estratégia. O versículo 18 diz assim, assim Davi salvou tudo quando haviam tomado deles. Então, eu gosto quando Deus fala assim, persegue porque tudo tu vai recuperar, tudo. Ele pegou tudo de volta, amém? Amém. Tudo quanto haviam tomado os amalequitas também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, versículo 19. Nem pequena, nem grande. Nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Eu creio que nós precisamos buscar algumas coisas de volta. Amém? Amém? Quem sabe nós, que o Senhor te dê um ano de recuperação do que foi perdido, do que foi roubado.
Amém? Eu quero declarar isso sobre a tua vida, que seja um ano, amém, onde Deus te deu uma estratégia e que você vê, Deus, tomei de volta o que roubou de mim o inimigo. Amém? Na tua lógica, e normalmente é isso, aquilo que está nos desanimando foi aquilo que foi tomado de nós, e nós queríamos. E Deus, primeiro, ache o renovo em Deus. Não deixa nada nem ninguém nesse mundo tirar a tua alegria. E nessa tua força, vai nessa força, que Deus vai te dar a estratégia certa. E eu estou crendo que no final do ano, que o Senhor recupere isso e nada falte, em nome de Jesus. Seja coisa pequena, seja coisa grande. Porque se é importante para você, meu irmão, é importante para Deus. Amém? Tem uma tradução que diz assim: você vai certamente recuperar tudo que foi tomado de ti. Então eu quero proclamar isso sobre a tua vida. Vai na força do Senhor, que o Senhor te anime e vai atrás, que te dê um ânimo para trabalhar, ânimo para ir atrás, mas um ânimo que vem do Senhor, uma força sobrenatural para você avançar e ter um ano de vitória. Amém. Em nome de Jesus.